A família é um dos maiores presentes que Deus nos deu. É nela que encontramos amor, apoio e refúgio nos momentos mais desafiadores. No entanto, assim como todas as coisas boas que vêm dele, a família também pode ser alvo de ataques espirituais. A pergunta que surge é: alguém da sua família está sob influência do mal? Essa não é uma questão fácil de enfrentar, mas é essencial para proteger aqueles que amamos. A Bíblia nos alerta sobre as estratégias do inimigo, que busca roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Ele age de forma sorrateira, muitas vezes se infiltrando em nossas vidas através de pequenas brechas. E, quando isso acontece, os sinais podem ser sutis, mas estão lá. Reconhecê-los é o primeiro passo para interceder e agir em fé. Neste contexto, vamos explorar 5 sinais que podem indicar que alguém da sua família está sob influência maligna. Esses sinais não são apenas baseados em observações humanas, mas também em princípios bíblicos e em reflexões profundas de grandes pensadores da fé, como Santo Agostinho. Ele, em seus escritos, nos oferece insights valiosos sobre a luta entre o bem e o mal, e como a graça de Deus pode nos libertar de qualquer cadeia espiritual. Ao longo deste estudo, vamos unir a sabedoria das Escrituras às lições deixadas por Santo Agostinho, sempre com o objetivo de fortalecer nossa fé e nos equipar para ajudar aqueles que amamos. Afinal, a família é um dom sagrado, e protegê-la é uma missão que Deus nos confiou. Um dos sinais mais evidentes de que alguém pode estar sob influência maligna é o afastamento da fé e da comunidade espiritual. Quando um familiar que antes era ativo na igreja, dedicado à oração e envolvido com a comunidade cristã começa a se distanciar dessas práticas, é um alerta que não pode ser ignorado. Esse distanciamento não acontece de repente. Muitas vezes, é um processo gradual, quase imperceptível, mas que pode abrir portas para influências negativas. A Bíblia nos adverte sobre a importância de permanecermos firmes na fé e na comunhão com outros irmãos. Em Hebreus 10, versículo 25, está escrito: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." Esse versículo não é apenas um conselho, mas um chamado à vigilância. A solidão espiritual pode ser um terreno fértil para o inimigo agir, pois ele sabe que uma ovelha afastada do rebanho está mais vulnerável. Quando alguém se afasta da fé, muitas vezes começa a buscar preenchimento em outras coisas: trabalho excessivo, vícios, relacionamentos prejudiciais ou até mesmo filosofias que contradizem os princípios cristãos. Essas substituições nunca trazem paz verdadeira, mas apenas uma ilusão de satisfação. O vazio deixado pela ausência de Deus só pode ser preenchido por Ele mesmo. É importante abordar essa situação com amor e discernimento. Criticar ou julgar a pessoa afastada pode apenas afastá-la ainda mais. Em vez disso, devemos estender a mão, mostrar preocupação genuína e, acima de tudo, orar por ela. A oração é uma arma poderosa, capaz de romper cadeias espirituais e trazer luz onde há escuridão. Além disso, é fundamental reconectar a pessoa à comunidade de fé. Convide-a para cultos, grupos de estudo bíblico ou eventos da igreja. Mostre como a presença de Deus e o apoio dos irmãos podem restaurar a esperança e a alegria. Lembre-se de que o afastamento espiritual não é uma sentença definitiva. Com paciência, amor e fé, é possível trazer a pessoa de volta ao caminho de Deus. Outro sinal que pode indicar influência maligna na vida de um familiar são as mudanças bruscas de comportamento. Essas alterações podem se manifestar de diversas formas. Uma pessoa que antes era calma e amorosa pode se tornar agressiva e hostil. Alguém que sempre foi sociável pode se isolar completamente. Ou ainda, podem surgir comportamentos autodestrutivos, como vícios ou atitudes que colocam a própria vida em risco. A Bíblia nos alerta sobre a natureza do inimigo e suas estratégias. Em 1 Pedro 5, versículo 8, lemos: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar." Esse versículo nos mostra que o mal não age de forma aleatória, mas com intenção e estratégia. Ele busca brechas para entrar e, quando consegue, pode causar transformações drásticas na personalidade e no comportamento de uma pessoa. No seu livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho discute como o mal se manifesta através da desordem na alma. Ele escreve: "A desordem no coração humano é um reflexo da ausência de Deus, e é nesse vácuo que o mal encontra espaço para agir."
Essa reflexão nos ajuda a entender que mudanças comportamentais extremas muitas vezes são sintomas de uma luta espiritual interna. Quando alguém se afasta de Deus, a alma fica vulnerável, e o inimigo pode usar essa vulnerabilidade para promover caos e destruição. É importante abordar essas mudanças com sabedoria e compaixão. Criticar ou confrontar a pessoa de forma agressiva pode piorar a situação. Em vez disso, devemos buscar entender o que está acontecendo e oferecer apoio. A oração é essencial nesses momentos, pois ela nos conecta ao poder divino, capaz de transformar qualquer situação. Além disso, é fundamental criar um ambiente de amor e aceitação. Mostre à pessoa que ela não está sozinha e que você está ali para ajudá-la. Converse sobre a importância de buscar a Deus e de permitir que Ele restaure a paz e a ordem na vida dela. Lembre-se de que, embora as mudanças possam ser assustadoras, a graça de Deus é maior que qualquer influência maligna. Um terceiro sinal que pode indicar influência maligna na vida de um familiar é o interesse excessivo por práticas ocultas. Isso pode incluir fascínio por espiritismo, feitiçaria, astrologia, tarot ou qualquer outra forma de ocultismo. Essas práticas, embora muitas vezes sejam apresentadas como inofensivas ou até mesmo espirituais, são claramente condenadas pela Bíblia e podem abrir portas para forças espirituais perigosas. A palavra de Deus é direta e incisiva sobre esse assunto. Em Deuteronômio 18, versículos 10 de dezembro, está escrito: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Esse trecho não deixa dúvidas. O ocultismo é incompatível com a fé cristã e pode trazer consequências graves para quem se envolve com ele. Quando alguém da família começa a se interessar por essas práticas, é comum que haja uma justificativa. É só curiosidade, não faz mal a ninguém ou é uma forma de me conectar com o espiritual. No entanto, a Bíblia nos alerta que o diabo se disfarça até mesmo como anjo de luz, 2 Coríntios 11, versículo 14. Ele pode usar essas práticas como uma armadilha para afastar as pessoas da verdadeira fonte de luz, que é Deus. É fundamental abordar essa situação com discernimento e amor. Criticar ou repreender de forma dura pode afastar ainda mais a pessoa. Em vez disso, é importante mostrar, com paciência e clareza, os perigos espirituais envolvidos nessas práticas. Explique que o ocultismo não traz respostas verdadeiras, mas apenas ilusões que podem levar a uma escravidão espiritual. A oração é uma ferramenta poderosa nesses casos. Ore pela pessoa, pedindo a Deus que abra os olhos dela para a verdade e que a liberte de qualquer influência maligna. Além disso, incentive-a a buscar a Deus de forma genuína, mostrando que Ele é a única fonte de paz, direção e respostas verdadeiras. Por fim, é importante criar um ambiente de apoio e acolhimento. Mostre à pessoa que ela pode contar com você e que, juntos, vocês podem buscar a Deus e sua vontade. Lembre-se de que, embora o ocultismo pareça atraente, ele nunca pode oferecer o que só Deus pode dar: amor, paz e salvação. Outro sinal que pode indicar influência maligna na vida de um familiar é a presença de relacionamentos tóxicos ou ambientes negativos. As pessoas com quem nos relacionamos e os lugares que frequentamos têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Quando alguém está cercado por más companhias ou envolvido em ambientes que promovem valores contrários à fé, isso pode abrir portas para influências malignas. A Bíblia nos alerta sobre a importância de escolher bem nossas companhias. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, está escrito: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo é um lembrete poderoso de que não podemos subestimar o poder da influência humana. Relacionamentos tóxicos podem nos afastar de Deus, mesmo que não percebamos no início. No seu livro, A Trindade, Santo Agostinho reflete sobre a importância de buscar relacionamentos que edifiquem a alma e a fé. Ele escreve: O amor verdadeiro é aquele que nos aproxima de Deus e nos ajuda a crescer em virtude. Essa reflexão nos mostra que os relacionamentos devem ser uma fonte de apoio espiritual, e não de afastamento. Quando alguém está envolvido com pessoas ou ambientes que promovem o pecado ou a descrença, isso pode ser um sinal de que a influência maligna está agindo. É importante abordar essa situação com sabedoria e sensibilidade. Criticar os amigos ou o ambiente em que a pessoa está envolvida pode gerar resistência. Em vez disso,
mostre preocupação genuína e ofereça alternativas saudáveis. Converse sobre a importância de buscar amizades que fortaleçam a fé e de frequentar lugares que edifiquem o espírito. A oração também é essencial nesses casos. Ore para que Deus traga pessoas positivas para a vida do seu familiar e o afaste de influências negativas. Além disso, seja um exemplo de relacionamento saudável e amoroso. Mostre, através das suas ações, como é possível viver uma vida cheia da presença de Deus. Um dos sinais mais desafiadores de que alguém pode estar sob influência maligna é a recusa persistente em aceitar ajuda ou conselho. Quando um familiar se fecha completamente para orientações, orações ou qualquer tipo de apoio espiritual, isso pode ser um indicativo de que algo mais profundo está acontecendo. A resistência pode se manifestar como orgulho, teimosia ou até mesmo hostilidade quando o assunto é abordado. A Bíblia nos alerta sobre os perigos da resistência à correção. Em Provérbios 29, versículo 1, está escrito: "O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura." Esse versículo nos mostra que a teimosia e a recusa em aceitar ajuda podem levar a consequências graves, tanto espirituais quanto emocionais. Quando alguém se fecha para a verdade, fica mais vulnerável às mentiras do inimigo. É importante abordar essa situação com paciência e amor. Confrontar a pessoa de forma agressiva ou insistente pode apenas aumentar a resistência. Em vez disso, ore por ela e demonstre, através de suas ações, que você está ali para ajudar, não para julgar. Às vezes, o testemunho silencioso de uma vida dedicada a Deus pode ser mais impactante do que palavras. Além disso, é fundamental manter a esperança. Mesmo que a pessoa pareça fechada agora, a oração e o amor podem abrir portas que pareciam intransponíveis. Lembre-se de que Deus é especialista em transformar corações endurecidos. Sua tarefa é perseverar, confiando que Ele está no controle. Por fim, não se esqueça de cuidar de si mesmo. Lidar com um familiar resistente pode ser emocionalmente desgastante. Busque apoio em sua comunidade de fé, compartilhe suas preocupações com pessoas de confiança e, acima de tudo, mantenha-se firme na oração. A batalha espiritual não é fácil, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Reconhecer que alguém da nossa família pode estar sob influência maligna é um passo difícil, mas necessário. Os sinais que discutimos: o afastamento da fé, mudanças bruscas de comportamento, obsessão por práticas ocultas, relacionamentos tóxicos e a recusa em aceitar ajuda, são alertas que não podemos ignorar. Eles nos chamam à ação, não apenas para proteger nossos entes queridos, mas também para fortalecer nossa própria fé e vigilância espiritual. A Bíblia nos ensina que a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Efésios 6, versículo 12. Isso significa que, embora os desafios sejam reais, temos ao nosso lado o poder de Deus, que é infinitamente maior que qualquer influência maligna. A oração, o amor e a perseverança são armas poderosas nessa batalha. E, acima de tudo, a certeza de que Deus nunca nos abandona. Se você se identificou com algum desses sinais ou conhece alguém que precisa de ajuda, não hesite em agir. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Às vezes, uma palavra de esperança pode ser o início de uma transformação. E se você acredita no poder dessas reflexões e foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Juntos, podemos levar luz a quem está em escuridão e fortalecer a fé daqueles que precisam de apoio. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos. Até a próxima!